Fala, rapaziada! Hoje a gente vai falar um pouco sobre histograma de recursos, ou também chamado, em muitos editais, de histograma de mão de obra, né? A gente vai ver que recurso, de forma geral, pode ser equipamento, pode ser mão de obra, pode ser recurso financeiro, né? Dinheiro, e lidar com isso no planejamento é muito importante. Então, principalmente na mão de obra, nós montamos esse histograma de mão de obra para acompanhar, inclusive, as contratações e as demissões de funcionários dentro da nossa estrutura, né, da estrutura da empresa. E aí, o que a gente chega? Alocação de recursos, o gerente de obra vai costumar o quê? Se deparar com probleminhas, onde o recurso vai ser uma restrição do planejamento. E como eu disse, o recurso pode ser mão de obra, material, pode ser equipamento, pode ser até mesmo o dinheiro em si. Quando a gente fala de alocação de recurso, eu estou falando de qualquer um dos insumos que a gente pode ter. E existe sempre uma relação entre quantidade de recurso e a duração da atividade. Perceba, se eu tenho uma atividade que requer 160 horas de operário trabalhando ali a 8 horas por dia, se eu tiver um operário, eu vou levar 20 dias. Lembre-se, sempre dias úteis. Eu tenho que depois integrar para achar isso em dias corridos. Se eu pego dois operários, faço em 10 dias. 3 operários, faço em 6,7 dias. Se eu pego 4, faço em 5 dias. Pego 5 operários, faço em 4 dias. Isso vai infinitamente? Calma, né? Essa relação aqui, nós estamos fazendo matematicamente, ela é direta. Óbvio que na obra, nós não temos isso, porque tem uma limitação de espaço, uma limitação física. A gente começa a ter problema de logística, inclusive onde um operador atrapalha o outro. Então, às vezes, não é só assim, né? Eu em 10 dias faço com um pedreiro, faço em um dia com 10 pedreiros? Não é bem assim a lógica, mas matematicamente seria algo desse tipo se não houver nenhuma objeção. Daí a gente vê o seguinte, o histograma de recurso é, na verdade, um gráfico de colunas que vai identificar, representar a quantidade daquele recurso por unidade de tempo. Então, veja só, nós temos aqui a unidade de tempo mais comum, que é o dia, e a quantidade requerida aqui, geralmente mão de obra, né? Aquele é doutor pedreiro, mas poderia ser homens, né? Operários, de uma maneira geral. E veja aqui, no meu diagrama, eu tenho as atividades escuras, que são atividades críticas, atividades não críticas mais claras, com o tracejado, que é a sua folga, né? A folga que nós podemos ter ali nas atividades. Embaixo, quantidade de pedreiro em cada uma dessas etapas. Veja que para determinar isso, no primeiro dia eu preciso de 2 pedreiros. Quantidade de pedreiro. No segundo dia, também 2. Então, olha só. No terceiro dia, já vou precisar de 8, 2 nessa atividade, com 6 nessa outra atividade. E assim a gente vai, olha. No final das contas, a gente precisou de 48 dias de pedreiro, mas é óbvio, nós não temos ali 48 pedreiros, né? Na verdade, nós vamos ter um número muito menor do que isso, são 48 dias de trabalho ali do meu pedreiro. E aí eu consigo visualizar aqui, veja bem, quantidade no primeiro dia que eu tenho. No dia 1, 2. No dia 2, preciso de 2. Olha, no dia 3, já vou ter que contratar, trazer mais 6 pedreiros. E depois, mais 3. Veja que esse histograma, ele tem um pico máximo de 11 pedreiros, nos dias 3 e 4. A demanda mínima de um pedreiro aqui, ao longo dos dias 7, 8, 9 e 10. Um total de 48 dias de pedreiro. Só que tem uma oscilação muito grande. Oscilação muito grande é um problema para a obra. Você não consegue admitir e demitir gente durante muito tempo. Você começa geralmente com um quadro menor, muita gente, e depois regride. Então tem aqui uma construção ali muito parecida com a distribuição normal de Gauss, assim, né? Se a gente for olhar em termos de curva de histograma, né? De recursos, que está aqui o desenho. A ideia, o ideal seria fazer algo parecido com isso. Veja que tem uma discrepância muito grande. O que eu posso fazer? Suavizar. E como é que eu suavizo o histograma de recurso? Eu mexo, eu faço uma manipulação nas minhas atividades não críticas, porque as críticas, elas não têm folga.
Quem tem folga é a atividade não crítica, e aí eu consigo, olha, trazendo essa atividade para o lado, deslocando para os dias 5 e 6, conseguir suavizar essa curva. Essa curva estava muito assim, agora ela está um pouco mais o quê? Suavizada. Posso melhorar isso? Depende, cada cenário é um diferente, né? O histograma suavizado, né, quando a gente fala de nivelamento do histograma de recursos, né, ou histograma de mão de obras, é exatamente tentando uniformizar na medida do possível os nossos recursos. Imagina, empregar 10 carpinteiros no dia 1, depois 4 logo em seguida, subir para 12. É impraticável, vai onerar muito a minha obra, né? Além disso, tem que ver equipamentos também, olha só, que tem elevados custos de mobilização e desmobilização. Imagina se eu preciso dele hoje, aí amanhã eu devolvo, depois eu tenho que trazê-lo novamente para a obra. A ideia é, chegou, trabalha, e aí quando eu soltar o equipamento, já terminei tudo que ele poderia fazer. Quando a gente faz esse nivelamento, a gente tenta manter continuamente o ritmo da obra, trabalhar com operários que são permanentes, né, entre aspas. Isso na equipe vai gerar maior segurança, maior estabilidade, porque ele sabe que ali tem sempre serviço para ele, diminui também os custos de contratação e demissão, uniformizar aporte financeiro, os equipamentos podem possuir estoque de peças e isso pode melhorar o fluxo de caixa da obra, claro, contratando, né, dessa maneira mais programada e ordenada. Veja, o histograma de mão de obra para o cronograma mais cedo, isso significa, o que é o cronograma mais cedo? É quando todas as atividades começam na primeira data de início, ou seja, todas estão ali bem no início. Ele reserva as atividades que têm folga, reserva os dias finais, porque ela pode atrasar, mas ela vai começar na data mais cedo, ou na primeira data de início. Porque é o cronograma mais tarde, quando as atividades que não fazem parte do caminho crítico, né, porque as que fazem, elas não podem ter a diferença de primeira data assim, de início para primeira data, última data de início para primeira data de início, elas estão engessadas ali. As que têm flexibilidade, quando a gente fala de cronograma mais tarde, foram todas jogadas lá para o final. O que isso acontece? Deixo para gastar mais recurso no final. Na data mais cedo, no cronograma mais cedo, eu gasto recurso mais no início. Isso pode ser ruim em termos de dispêndio financeiro, né? Mas pode ser bom porque eu tenho folga nas atividades. Caso uma delas atrase, ela começou na primeira data de início. Imagina se ela começado na última data de início. Daí ela não poderia de forma nenhuma atrasar, porque todo o atraso dela foi consumido antes da atividade. E aí veja aqui, eu tenho o histograma de mão de obra para o cronograma mais cedo, tenho o histograma de mão de obra para o cronograma mais tarde. Se eu sobreponho esses dois num gráfico, eu tenho uma curva que a gente chama de curva banana. Curva S ou curva banana. A curva S é a curva que relaciona o tempo com o insumo, né, acumulado, aqui no caso operários acumulado, ou poderia ser valor empenhado acumulado. E a gente faz, se a gente representa no mesmo gráfico a data mais cedo e mais tarde, aqui tracejado, a gente tem o mais cedo aqui, todo acontecendo um pouco antes, e o tracejado mais tarde. Tudo acontecendo o quê? Na última data de início. Veja que eu fiz os limites. Esse aspecto aqui meio que de banana está exatamente em função de traçar os dois gráficos juntos, as duas curvas S juntas. Só que início mais cedo, né, e mais tarde são só duas possibilidades. Dentro disso, posso ter, na verdade, uma curva muito diferente, inclusive uma curva que seja reta. Veja, existem inúmeras possibilidades ali. Claro, tem que condizer com o meu cronograma, né? As folgas nas atividades não críticas permitem essas múltiplas possibilidades de programação, só que programar de forma mais cedo faz, infelizmente, uma alocação maior, mais intensa de recursos no início, mas pode ser interessante para manter folgas intactas como medida de segurança. Como eu disse, para quando atrasar alguma atividade, se ela começou na sua primeira data de início, então o que significa que eu guardei folga para o final. Se eu deixo para executar aquela atividade com folga lá no final, eu economizo dinheiro aqui, porque eu não estou gastando antes, mas vou ter que gastar depois, tá? E aí não vou ter mais folga, não tem mais margem para erro. Bem simples, histograma de recursos é isso. Vamos lá.
Vamos resolver algumas questões agora. Muitas são as ferramentas que podem ser utilizadas para planejamento e gestão de obras de construção civil, como, por exemplo, diagrama PERT-CPM, curva ABC, linha de balanço. Acerca desses elementos, julgue o próximo item. O histograma de mão de obra tem como finalidade apresentar a quantidade de recursos humanos alocados em uma obra em um determinado período. Então, ali mostra o dia, né, e a quantidade de recurso humano. Correto. A respeito do cronograma físico-financeiro e da programação de obras, julgue os itens subsecutivos. Em determinadas ocasiões, pode haver na obra demandas muito grandes de recursos, por existirem várias atividades sobrepostas. E, em outras situações, a demanda pode cair bastante. Com ferramentas como o histograma de recursos e cronograma de obra, é possível ajustar as datas das atividades, ajustar as datas das atividades não críticas, de forma a deslocar também as demandas por recursos, né? Reduzindo assim os picos e atingindo o nivelamento do histograma de recursos. É isso que a gente busca, fazer um nivelamento do histograma de recursos. Está correto. Veja, sobre histograma também de recursos. Este histograma consiste em uma representação gráfica dos efetivos de mão de obra contratados por tipo de serviço que atuam efetivamente na obra. Olha, primeiro, eu posso fazer um histograma previsto e contratado, mas ele geralmente é o quê? Um histograma feito por hora homem geral, tá? Operários, a gente geralmente utiliza assim, ele é feito por operários. Nós não especificamos carpinteiro, ajudante, pedreiro, pintor, telhadista, azulejista, porque isso daria vários diagramas, né? Posso representar, mas ele não é assim que ele de fato é feito, porque ele vai dar origem à curva S, e a curva S ela é de horas homem ou, nos dois casos maiores, de recurso financeiro, tá ok? E além disso, ele consiste na representação gráfica dos efetivos de mão de obra por tipo de serviço, não é um único tipo de serviço, ou todos integrados em um único tipo, né? Também relacionado sempre o quê? A tempo. Então é um gráfico onde a gente tem aqui o tempo, geralmente o dia, e aqui a gente tem o insumo, geralmente aqui o insumo generalista, né? Como hora homem de operário. Por isso, esses dois motivos, não falou do tempo e falou aqui de uma representação por tipo de serviço, que é incomum, embora não impossível, a banca CESP deu essa alternativa como errada. O histograma de mão de obra permite visualizar graficamente os momentos de máximo e mínimo uso de recursos humanos, possibilitando estudar a melhor distribuição dos meios disponíveis. Essa é muito fácil, correto? O nivelamento de recursos busca uma distribuição mais uniforme do histograma para reduzir problemas gerenciais de mobilização e desmobilização, tanto de mão de obra quanto de equipamento. Também ficou maravilhoso, né? Esse tipo de questãozinha é saber o conceito de histograma de recursos e acertar sem ter que pensar muito. Com relação ao nivelamento de recursos, é incorreto afirmar que ele é o projeto de suavização do histograma, gerando uma distribuição mais uniforme. Nivelamento tem esse objetivo. O procedimento básico consiste em deslizar as atividades sempre não críticas dentro do seu limite de folga e buscar a condição de melhor uniformidade da quantidade de recursos requerida em cada instante. Perfeito. É possível atenuar picos de recursos simplesmente jogando com quem? Com as folgas. E por último, para redes longas com múltiplos recursos, é possível fazer um nivelamento manual. Questionável, né? Em tese, eu poderia sempre fazer manualmente. Só que aqui, quando a gente fala de construção civil, de 1.000, 2.000 atividades simultâneas, com prazos, com a mão de obra, né, que oscila bastante, essa otimização fica, na maioria das vezes, né, e aqui no caso, a banca deu essa questão como errada. Por quê? Porque ela entende que múltiplos recursos e redes longas não consegue se fazer o nivelamento manual, tá? FCC, no planejamento e elaboração do orçamento de uma obra, com condicionantes apenas tecnológicos, utiliza-se as técnicas PERT e CPM. Foi construído, utilizando-se, né,
PET CPM. Foi construído um gráfico mostrado. Vou beber uma aguinha aqui. Nele estão apresentados os custos acumulados para duas programações diferentes, com base na data mais cedo e data mais tarde. Então chegamos aqui no diagrama, né, banana, na curva banana, que representa só os dois extremos. Considerando essas informações, assinale a opção correta. A área entre as duas curvas representa opções de orçamentos possíveis do ponto de vista tecnológico. Sim, do ponto de vista que, se analisar o gráfico, eu poderia fazer uma outra opção aqui entre essas duas. Então, o gabarito já seria esse o correto, né? Mas vamos ver aqui. Uma programação que contemple taxa de crescimento do custo constante é inviável. Aqui ele falou inviável. O que seria a taxa de custo constante? É você pegar aqui custo por tempo e fazer uma linha reta. Veja, uma linha absolutamente reta. Isso aí pode, num cenário muito ajustado, acontecer, mas é muito improvável e tentar fazer esse ajuste aí acaba, inclusive, inviável. Tá? É possível, embora aparentemente seja um dos cenários possíveis, pelo conhecimento, pelo entendimento, né? Aqui nesse caso a gente não conseguiria traçar uma reta direta, aparentemente, porque a curva mais tarde ela tem um bico, né? Então do zero até lá seria até impossível neste caso. Mas qualquer coisa aqui dentro seria possível. A curva inferior representa o caminho crítico da programação. Gente, o caminho crítico, vale lembrar isso, o caminho crítico, tanto na data mais cedo ou no cronograma mais cedo, quanto no cronograma mais tarde, ele não mudou. O que houve foi deslocamento de atividades não críticas. Então, primeiro que eu não consigo ver o caminho crítico ali, e segundo que ele não muda de uma curva para outra. Ele é exatamente idêntico. Tá? A programação de custos com datas mais cedo representa custos finais menores. Olha, eu entraria até com recurso nessa questão, porque o que a banca entende? Tanto na data mais cedo quanto na data mais tarde, os custos finais são os mesmos. A gente vai partir do zero, chegar no custo orçado da obra, total. Se ela falasse desembolsos finais, né, nos prazos finais, nos últimos meses menores, estaria correto. Então, quando ela fala representa custos finais menores, ela quis dizer em relação ao somatório total. Agora, por isso que está errado, mas em relação ao desembolso, realmente, se você usa as datas mais cedo, os desembolsos nos meses finais são menores, embora o somatório continue o mesmo, né? E não importa por qual caminho você vá. A programação de custos com data mais tarde implica sempre projetos com maior duração. Isso aqui é completamente falso, a duração é a mesma, né? Tanto que a quantidade de recurso empenhado também é o mesmo. Então sempre vai terminar aqui no quantidade acumulada, custo acumulado, né, e duração total. Não faz nenhuma distinção se eu estou na curva mais cedo, na mais tarde ou em nenhuma outra. O controle de mão de obra usualmente é feito por meio de histogramas, com frequência mensal, pelo acompanhamento das quantidades por categoria, conforme os dados a seguir. Considerando a obra relacionada a esses dois dados, que teve um tempo de execução de 5 meses, é correto afirmar que, veja, questão aqui até meio polêmica também da FGV. Considerando todo o período da obra, houve um déficit de pintor entre o previsto e o realizado. Então aqui o pintor, se eu olho todo esse período aqui, tem o previsto em cima e o previsto e o realizado embaixo. A gente vai ver que 9.900 horas, salvo engano aqui que eu já fiz a conta no meu rascunho, foi o mesmo entre o previsto e o realizado. Então não teve, no geral, o período todo, não teve um déficit. Falso. O mês com maior duração de mão de obra foi o mês 4. Então aqui agora a gente faz o somatório nessa lógica aqui, né? Ou a gente soma o previsto ou a gente soma o realizado. Dessa maneira a gente vai ver que o mês com maior utilização de mão de obra, que foi o que foi realizado, né? De fato, é o mês 3. Salvo engano aqui, mais uma vez, se eu não errei, o mês 3 está com 12.150 horas, enquanto o mês 4, o mês 3, né? 12.150, enquanto o mês 4, 10.130. Bom, ou seja, não é o 4 e sim o 3
que tem a maior utilização de mão de obra. Falso. O primeiro mês houve uma dificuldade na contratação de mão de obra em todas as categorias. Ora, previsto, realizado, 1.200, 1.100, 1.800, 1.750, 2.500, aqui 2.000, desculpa, né, no primeiro mês que ele está falando, né, então a gente tem que olhar nesse sentido. 1.200 contratou 1.100, de 2.800 contratou 2.400, de 200 contratou 190, 600 contratou só 450, ou seja, no primeiro mês houve uma dificuldade de contratação em todas as categorias. Tá certo, todas foram menores. Não dá para afirmar que seria dificuldade, quer dizer, dificuldade de contratação, quis dizer que polêmica seria. Foi dificuldade, foi uma estratégia ou de fato não tinha dinheiro para fazer, né? Não tinha dificuldade para contratar por vários motivos, ou por encontrar profissional, ou por recurso financeiro, mas enfim, vou até tirar essa questão como polêmica, tá? Tá uma questão clássica. Houve porque houve uma contratação menor do que o previsto. Então, maravilha, letra C, vamos só ver o que tem de erro nas outras. O mês com maior previsão de contratação de mão de obra foi o 1. Então, a gente soma o previsto para o mês 1. A gente vai ver que não, na verdade não é. É o terceiro mês, o mês com maior previsão de contratação de mão de obra. Dando sequência, nenhum mês se cumpriu o planejado para a contratação de pedreiros. Nenhum mês, olha, aqui pedreiro previa 2.500, teve 2.500, 2.000, 2.000, 600, teve até 800. Então, na verdade, aqui nos 2 primeiros meses a gente não conseguiu cumprir, mas depois acabou cumprindo, né? Então, também está errado. Gabarito letra C. Agora, a última sequência, essa aqui é uma sequência de questões da CESP que eu achei interessante trazer, embora aborde não só o conteúdo que a gente está falando nessa aula de histograma de recursos, né? Ele diz o seguinte: considerando a tabela de histograma mostrados, a tabela e o histograma mostrados, que contém informações, veja, elaboradas para gerenciar uma construção. Julgue o próximo item a respeito de planejamento e programação de obras com PERT CPM, cronograma e histograma de mão de obra. Na situação em questão, o caminho crítico tem duração de 11 dias. Ora, caminho crítico tem duração de 11 dias. Olha só a pegadinha, que a atividade chama AB, que é uma atividade entre 2 pontos. Então tem um evento A, o evento B, e essa atividade chama-se AB. Claro, tem duração, a gente consegue ver aqui, ó, 3 dias. Então é AB, 3 dias. Ou outra forma de apresentar a atividade em cima e o tempo embaixo. E aí eu vou dando uma olhada, olha, BC, depois tem BD, e então de B só saem 2 flechinhas. Também treinando a construção, que não é assunto dessa aula, mas a construção do nosso diagrama PERT CPM aqui pelo método das flechas, né? Onde as atividades são as flechas e os eventos são só marcos temporais que não consomem recursos e nem tempo algum. Feito isso, identifico o caminho crítico. Olha que lindo, identifiquei o caminho crítico, marquei em vermelho no cronograma. Esse é o caminho crítico. Essas atividades não têm folga. Maravilha. Nessa situação em questão, o caminho crítico tem 11 dias. Eu nem precisava fazer nada, bastava olhar para o cronograma. Eu olho, olha, tem uma atividade aqui que é realizada no 12º dia. Então, como é que eu tenho um caminho crítico, que é o que marca o tempo total da obra, a duração total da obra, de 11 dias? Clássico, erradíssimo. Não poderia ser 11 e sim 12 dias. Seguindo nessa lógica, no caso considerado, a atividade, se a atividade EG atrasar uma semana e a atividade BD adiantar-se uma semana, não haverá alteração no tempo total da construção. Mais uma vez, a partir do diagrama, eu vou dando uma olhada. A atividade EG tinha 3 dias, passou para 4. Atrasou um dia. Só que a atividade BD adiantou... Desculpa, um dia não, né? Que ele está falando em termos de semana. Então, aqui atrasou um dia, mas aqui adiantou um dia. Uma coisa compensa a outra? Não. Compensaria em termos de tempo total se alguma atividade do caminho crítico tivesse reduzido. Se, por exemplo, aqui a gente partisse de 4 para 3 dias, o que não foi o caso. Nós tivemos um atraso de uma semana, estou falando do dia toda hora porque é costume. Atrasamos uma semana no caminho crítico e adiantamos uma semana numa atividade não crítica. Isso o faz o quê? Atrasa, não tem jeito, a atividade não crítica não interessa. Não haverá alteração no cronograma, então, no tempo total da construção? Falso. Haverá porque houve atraso de uma semana
já que a atividade BD não é crítica e a EG é crítica. Se, devido ao fato da construção em apreço ocorrer na área remota, apenas 4 serventes tivessem interesse em trabalhar na obra, o recurso servente estaria superalocado nas semanas 4, 5 e 6, na situação apresentada nos gráficos. O que seria essa superalocação de recursos, né? Quando os recursos eles são superalocados ali quando a gente recebe mais trabalho do que deveria, ou coloca ali para ser executado mais coisa do que eu tenho capacidade. Então eu aloquei no planejamento uma quantidade daquele insumo, no caso aqui de servente, que ultrapassa o que eu posso atender. E é isso que ele está falando. Se eu posso só com 4 serventes, essa linha aqui é o meu marco final, é o máximo que eu posso. Então, está correto. Nos casos das semanas 4, 5 e 6, eu teria o quê? Um superalocamento de recursos nas semanas 4, 5 e 6, já que eu só tenho 4 serventes e eu preciso de 5 e 8 respectivamente, serventes. Acho que essa é a última sobre esse bloco e a gente encerra esse assunto. De acordo com os dados em consideração, o caminho composto pelas atividades AB, BC, CF, FG e GH tem folga total de 2 semanas. Aí começou a falar de folga total de 2 semanas no caminho total e não a folga de uma atividade, né? Numa folga ali para alguma dessa atividade inicial ou terminar. Veja, já tinha feito o caminho crítico, que ele dura 12 semanas. É o caminho que está aqui ilustrado em vermelho. Qual o caminho proposto? AB, BC, CF, FG, GH. Quanto a duração dele? 9 semanas. Então, o caminho proposto aqui, ele tem uma folga que não é de 2 semanas, e sim de 3 semanas, já que ele leva 9 semanas e o caminho crítico é de 12. Por isso, errado. E essa aqui, olha só, um pouco mais elaborada, na situação considerada mantendo-se a duração total da construção e a precedência das atividades, é possível reduzir a flutuação do histograma, de forma que o máximo de serventes necessários passe de 8 para 6. Será que é possível passar de 8 para 6 serventes nessa atividade? Eu preciso entender, então, quais são as atividades críticas, quais são as não críticas e qual é o espaço de flutuação, ou seja, folga livre dessas atividades dentro do cronograma. Já havíamos desenhado o diagrama, né, de flechas aqui, com o nosso caminho crítico. Indicado o caminho crítico, eu posso, a partir do momento que a gente já tem as atividades representadas, determinar para os eventos o tempo mais cedo, também chamado de data mais cedo, e tempo mais tarde, também chamado de data mais tarde. O tempo mais cedo de um evento é o máximo do seu evento predecessor mais a duração. Esse evento é 0. Qual é o tempo desse? É o máximo, predecessor, 0 mais 3, 3. Qual é o que? 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 com 2, 11. Opa! Por quê? Porque por esse caminho aqui, 8 com 2 daria 10. Mas a gente tem outro caminho e eu preciso pegar o máximo. Então aqui, ó, 3 com 1, 4. 4 com 4, 8. 4 com 2, 6. 6 com 2, 8. Então, olha aqui, por cima tenho 6, por baixo tenho 8. Pego o máximo. 8 com 2, 10. Por que não é 11? Porque a gente tem 8 com 3. Então, 11 eu pego o máximo do predecessor. 11 com 1, 12. Então, montei toda a data mais cedo, na cadência do sentido lógico, né? No passo da esquerda para a direita, o caminho normal. Já no caminho reverso, eu calculo as datas mais tarde dos eventos, né? Então aqui começa. O mais tarde aqui que ele pode acontecer, lógico, é o último evento, a mesma data mais cedo, 12. E aqui eu vejo, olha, 12, tempo mais cedo, desculpa, agora a gente está em cima, é o mínimo, tempo mais tarde do predecessor, que é 12, menos a atividade. 12 menos 1, 11. 11 menos 3, 8. 8 menos 4, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 3, 0. Tá aqui, ó, passei por todo o caminho crítico.
11 menos 2, 9. 9 menos 2, 7. Opa, mas por que está 4 aqui? Porque é o mínimo. Entre 7 e 4, o mínimo é 4. Então veja, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 3, 3. Está aqui. Que deu o mesmo valor. 4 menos 1, 3 também. Então, pelos dois lados, essa atividade aqui B, esse evento B, desculpa, tem data mais tarde de 3 dias. Feito isso, consigo calcular as folgas. Se eu já tenho data mais tarde e data mais cedo, eu consigo calcular a folga total e a folga livre. Para que atividade que nós estamos querendo ver? Bom, eu preciso ver qual atividade que eu quero. Neste caso, eu estou querendo evitar esse pico aqui, 8. Quais as duas atividades que eu tenho possibilidade de trabalhar? Eu tenho a possibilidade de trabalhar aqui na quinta e na sexta semana. Quinta e sexta semana. Posso trabalhar com essa atividade BD e posso trabalhar com essa atividade CF. São as duas que eu posso calcular folga para ver se tem ou não folga para eu mexer no cronograma. Atividades não críticas, para suavizar. Aqui a gente vai mexer na atividade CF, calculando a folga total e a folga livre. Folga total, gente, data mais tarde da atividade sucessora. Então, se eu estou falando da atividade CF, estou falando aqui, ó, dessa atividade aqui, que está entre C e F, entre os dois eventos C e F. O que eu faço para determinar a folga dessa atividade CF? Eu pego a data mais tarde do evento posterior, então a data mais tarde é 9, e subtraio o tempo, né, ou data mais cedo do evento anterior, que é 4, mais a duração da atividade propriamente dita, da atividade CF. Então subtraio 4 e 2, chego a 3 semanas. Então ele tem 3 semanas de folga essa atividade. Então ela poderia ir, ó, até aqui. Essa é a folga livre dela. Maravilha? Só que veja, pelo nome aqui eu já vejo que FG, que é a próxima atividade na sequência, tá aqui, ó, FG depende de CF. E aí, se CF atrasar e chegar até o final, então passamos que nós desloquemos aqui CF para cá, ó. Joguei ela lá no final. Ela atrasou o trabalho total, o projeto total? Não atrasou o projeto total. Atrasou o início da atividade FG. E, consequentemente, ela mudou para cá e mantive tudo do caminho crítico. Então, isso chama-se folga total. O quanto ela pode atrasar sem impactar no prazo final do projeto. Agora, sem impactar na sua atividade sucessora, é o caso de folga livre. Então, CF tem 3 de folga total, mas de folga livre só tem 2. Por quê? Se ele atrasa 2 dias e pula para cá, maravilha, ele poderia atrasar mais 1 como folga total, mas como folga livre, ele não poderia, ele só tem 2 dias, 2 semanas aqui, né, do caso de folga livre. Desse jeito ele não impacta e fica intacto a atividade FG. Viu a sequência, então? Folga total de 3 semanas, folga livre de 2 semanas. É importante para a gente ver no cronograma o efeito daquilo que a gente sempre calcula sem visualizar na prática. Então, quando a gente tem aqui o cronograma, a gente consegue visualizar o que é folga total e o que é folga livre, de uma maneira mais fácil. Assim, a gente consegue jogar, então, 2 pessoas aqui que estavam no dia da semana 5 e na semana 6 para o lado direito, para a semana 7 e 8. Então, essa barrinha aqui subiu 2 dias, então foi até lá em cima. E essa barrinha aqui reduziu 2 dias. Então, nós ficamos com algo assim, ó, mais suavizado. 6, 6, 5, 5. Tá vendo? Consegui suavizar. Então, é possível reduzir as flutuações do histograma de forma que o máximo de serventes necessário passe de 8 para 6. Passei. Agora, o máximo aqui, ó, continua sendo na semana 5 e na semana 6, mas é um máximo de apenas 6 serventes e não de 8, como havia previsto. Então, a gente fez aqui uma suavização, um nivelamento do histograma de recursos. E assim, a gente encerra essa aula e bola para frente.